Nosso tema de hoje está voltado para a relação mãe e filho no desenvolvimento das crianças. E a pergunta e o tema do nosso vídeo de hoje é o problema da mãe 100% na vida das crianças. Existe o mito do amor materno. Este mito do amor materno leva ao desejo das mães em atuarem de forma 100%. É o desejo da perfeição no processo de educação de um filho. Tanto é verdade que quando um filho vem adoecer, ou até quando uma mãe perde um filho por algum motivo, vem sempre uma sensação de culpabilização. Ou quando os filhos se tornam adultos e lá na vida do adulto deste filho que um dia foi criança, ele vem a cometer alguns atos ilícitos, problemas que acarreta para a mãe, e a mãe se culpa fazendo a pergunta: onde foi que eu errei? Então, este desejo do amor materno 100%, da posição de ser mãe 100%, acaba influenciando na vida das crianças de forma muito negativa. E, ao contrário, mantém a mulher numa posição de ser dela o papel de cuidar das crianças, eximindo os homens, os maridos, aqueles companheiros dessas mães, de também serem cuidadores e provedores dessas crianças no cotidiano, não só financeiramente. Então, este mãe 100% sufoca de fato a criança, mas leva a uma mulher a não assumir seus diversos papéis que ela tem na sociedade, ficando apenas com o papel materno. Então vamos ver aqui neste vídeo quais os elementos que podem acarretar problemas para a vida das crianças, sim, com estas mães 100% mães. Sabemos que a vida de uma criança se dá a partir de um processo de fecundação. Da fecundação até o desmame, mãe e filho são praticamente um. Associado a este elemento biológico, que é da gestação, do parto, do primeiro ano de vida, até evoluir para o desmame, que é um fator biológico, a psicanálise também vai entender que existe uma interação única, quase que simbiótica entre mãe e filho, que tem um período longo, da fecundação até o desmame. E na psicanálise a gente vai entender que existe a marca para a entrada na socialização que vai se dar a partir do desmame. Então, o complexo de desmame que já foi citado por Lacan, e ao mesmo tempo o Dr. Winnicott também, o inglês, que é um psicanalista voltado para o trabalho com as crianças, vai trazer essa dimensão da simbiose materno-filial e da maternagem, da relação direta de mãe e filho. O problema disto é que na sociedade, a partir de uma referência machista, este elemento acaba se configurando naquela ideia do mito do amor materno, da perfeição. E é uma armadilha contra a própria mulher, porque a mulher ela se vê neste papel e ela acaba assumindo esse papel como se toda a responsabilidade da criança, todos os benefícios ou malefícios que se pode vir a acontecer com uma criança a partir da relação do nascimento, do desenvolvimento dessa criança, é como se fosse responsabilidade da mãe, da mulher. E tira o homem deste papel. Então tem uma armadilha aí, a situação biológica, que muitas vezes o homem não tem como entrar nessa situação da maternidade no sentido direto ali, com a relação com a criança, o pós-parto, a amamentação, até o desmame,
Então essa relação única mãe e filho, que dificulta muitas vezes o homem entender como ele pode entrar neste papel, e diante de um cenário que leva a mulher a assumir este papel de 100% mãe, vai criar sérias dificuldades nesta relação, principalmente no de desqualificar esta mãe para que ela assuma outros papéis, principalmente o papel de ser mulher, de ser profissional, de estar na sociedade, e sobrecarregando toda essa relação de cuidar de uma criança que não deve ser só dela, deve ser de um coletivo, de uma sociedade, e principalmente daqueles que estão diretamente ligados a ela, se caso ela tenha um parceiro, um companheiro, o pai da criança e assim por diante. Então, tá vendo como que esta situação pode ser uma armadilha contra a mulher de assumir esta identidade 100% mãe, que vai afetar diretamente a criança no seu desenvolvimento e ao mesmo tempo vai afetar essa mulher que vai se desqualificar no sentido amplo do ser mulher, que não é ser só mãe. Então, esta situação do mãe 100% vai acarretar um apego excessivo ao filho, tudo que acontece com o filho ou todos os passos desse filho, a mãe está ao redor. Há relatos de mães, e eu percebo isso, que até quando o filho vai sair de casa para estudar ou para trabalhar, praticamente quase que ela quer se mudar para perto do filho. Muitas mulheres até deixam a família, deixam o parceiro para ir ajudar o filho a cuidar do filho na faculdade ou no novo trabalho que ele desenvolve, ou até mães que são tão apegadas aos filhos que impedem que eles saiam de casa e vão até deixando eles muito apegados a elas, impossibilitando eles de saírem para o mundo. A dificuldade do filho de se desligar também desta mãe, não consegue fazer a transição do deixar esta mãe. Então, um apego excessivo. E quantos casamentos que muitas vezes a gente vê que a pessoa casa, o homem casa e não consegue se desapegar da mãe, criando um problema sério entre nora e sogra, não é verdade? A tendência também desta mãe que tem 100% de exercício materno, de não criar autonomia da criança, não levá-la ao desapego e a caminhar o caminho da vida por ele mesmo. Reforça também uma outra que acarreta na estrutura dessa mãe, reforça uma estrutura machista, sobrecarregando esta mãe. E ao sobrecarregar esta mãe, ela vai criar problemas também comportamentais. Ela também vai ter uma sobrecarga de atividades. E a maioria das mães hoje trabalham, mas elas não se veem como trabalhadoras, como profissionais. Muitas vezes elas estão trabalhando para prover aquela criança. No fundo, a identidade delas está apenas em ser mãe. A meu ver, então, essas mães 100%, o maior problema que elas vão absorver para a vida delas é a perda de identidade. Porque não basta uma mulher ter apenas no seu currículo de vida o papel materno. Porque a gente sabe, né? Mãe tem prazo de validade, pai tem prazo de validade, mas a maternidade tem esse prazo de validade. Porque depois os filhos crescem, cada um vai para o seu canto. E se fica pegado às mães, aí cria uma simbiose muito patológica, porque nem os filhos crescem e desenvolvem profissionalmente, nem essa mulher deixa de ser mãe, a vida toda mãe. E aí essa perda de identidade também faz com que os filhos que ela mesma criou não se identifiquem em nada com ela. Começa a criar um distanciamento de identificação. Então a gente fala, nossa, eu pareço com a minha mãe. A gente não parece, a gente pode parecer biologicamente, mas a nível de comportamento a gente copia. E a gente copia com aquilo que a gente identifica. E muitas vezes a gente não quer se identificar com essa pessoa materna, que é cuidadora, que é profilática, que fica o tempo todo no cuidado, porque não tem uma referência de quem é esta pessoa. É uma mulher ausente de identidade. Então, isso é uma armadilha que a mulher acaba caindo nessa estrutura machista. Então, a minha recomendação é que mãe 100% vai afetar o desenvolvimento de uma criança.
Então, a mãe, ela precisa ser mãe apenas quando ela precisa ser mãe. E o dia dela tem que ser composto de várias atividades além de ser mãe. Profissional, cidadã, viver a vida dela no cuidado de si mesma. Então, essa identidade de mulher. E dividir esta tarefa de ser mãe com o coletivo que está ao seu redor, a sua família. Se ela tem um parceiro, se ela tem um esposo, e fazer esse homem vir para colaborar nesse processo educacional das crianças e, ao mesmo tempo, para que ela possa ter uma identidade, uma força, sabendo que um dia este papel materno vai acabar. Ela não vai precisar mais se absorver desta identidade, mas se ela não tem outra atividade, se ela não tem outra identidade, ela vai continuar apegada no papel de mãe. E aí ela vai morrer neste papel e vai morrer geralmente cheio de problemas físicos, psicológicos e cheio de angústia. É melhor então a mulher ficar atenta a esse detalhe. Se ela quer criar o filho com mais liberdade, com mais autonomia e com mais capacidade de vencer no futuro, ela tem que ser mãe não 100%, mas na porcentagem exata da necessidade daquela criança, que não é o dia todo, não é por 24 horas todos os dias da vida. É apenas uma parte do dia, porque uma hora esse filho vai estar estudando, uma hora essas crianças vão estar fazendo outras atividades, e uma hora eles vão estar buscando outros territórios e outros mundos para viver. Então fica aqui este toque de que esta mãe 100% do mito do amor materno não vai funcionar nem para a mulher e nem para a criança que ela está cuidando.